Olá, meus amores, bom dia. Tia Elaine aqui novamente. Vamos pegar nosso livro de matemática hoje, dia 18 de junho de 2020. Vamos lá dar continuidade ao nosso assunto de matemática, onde nós vamos finalizar o módulo 8 hoje, onde nós começamos a estudar sobre números até 1000. Nós vimos adição com reserva, subtração também com reserva, onde nós temos que pedir emprestado para o vizinho do lado. Fizemos umas continhas aí, nós relembramos o antecessor e sucessor. Nós trabalhamos números de 10 em 10. Então, isso nós vimos no módulo 8. Além também de estudarmos aí o material dourado e o quadro, valor de lugar. Muito bem. A tia sempre explicando que unidade é embaixo de unidade, dezena é embaixo de dezena e centena é embaixo de centena. Isso eu acredito que vocês vão lembrar sempre, porque nós trabalhamos muito isso nas aulas. E nós vamos dar continuidade na página 99, na questão 4, tá bom? Eduardo comprou um grande pacote com bombons e montou saquinhos de 2 em 2. Ao final, não sobrou nenhum bombom. Quantos bombons havia no pacote? Escolha uma opção. Olha só. Eduardo comprou um grande pacote com bombons e montou saquinhos de 2 em 2. Ao final, não sobrou nenhum bombom. Quantos bombons havia no pacote? Marque uma opção. Olha só. Nós sabemos que quando não sobra nenhum é quando nós temos números pares. Também estudamos números pares, relembramos em números ímpares. Lembrem aí, a letra A, 207, letra B, 413, letra C, 725 e letra D, 836. Qual é o número aí que nós temos um número par? Temos só um com número par, tá? Se não sobrou nenhum, a quantidade de bombons que tem nesse pacote é uma quantidade que termina em número par. Vejam lá quais são os números pares e vocês vão saber responder qual é a alternativa correta. Sexta questão. Assinale a alternativa em que os números 784, 932, 239, 484, 399, 506, 560 e 923 estão em ordem decrescente. Quem é que lembra o que é a ordem decrescente? Isso mesmo, é do maior para o menor. Muito bem. Vocês vão ver aí se é alternativa A, B, C ou D, tá bom? Agora aí, para concluir, nós estudamos os números naturais de 100 até 1000, que nós vimos a unidade de milhar, a ordem crescente e decrescente, sucessor e antecessor. Nós comparamos também quantidades maior que e menor que, números pares e números ímpares. A gente reviu tudo isso aí, tá? No nosso assunto do módulo 8. Estudamos quadro de ordens, questão de unidade, dezena e centena e milhar. Números na reta numérica também trabalhamos. Identificação de regularidades na sequência até 1000. E problemas de adição e subtração até 1000 também nós trabalhamos no nosso módulo 8. Seguindo adiante, nós temos para conectar e essa aqui vai conectar com educação física. Então, nossos resultados nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Prestem atenção, em 2016, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro mais uma edição dos maiores eventos esportivos do mundo, os Jogos Olímpicos e os Jogos Paralímpicos. Muitos atletas de todos os países mostraram seus talentos e lutaram por medalhas. Acompanhe a seguir os quadros de medalhas ao fim dos Jogos. Aqui nós temos os Jogos Olímpicos de 2016. Nós temos a posição, o país, o quadro de medalhas, ouro, prata e bronze e o total. Quem ficou em primeiro lugar foi Os Estados Unidos, com 121 medalhas no total. Segundo, a Grã-Bretanha, o total de medalhas 67. Terceiro lugar, China, com 70 medalhas. Quarto lugar, Rússia, com 56 medalhas. Quinto lugar, Alemanha, com 42 medalhas. Sexto lugar, Japão, com 41 medalhas. Sétimo lugar, França, com 42 medalhas. Oitavo lugar, Coreia do Sul, com 21 medalhas. Nono lugar, Itália, com 28 medalhas.
Décimo lugar, Austrália, com 29 medalhas. E 13º lugar ficou o Brasil, com 19 medalhas. Na próxima página, vocês vão ver que nós temos aqui, ó, Jogos Paralímpicos de 2016. Tem a posição também, tem o quadro de medalhas, né? E temos aqui o total e os países. Em primeiro lugar ficou a China, com 239 medalhas no total. Segundo lugar, Grã-Bretanha, com 147. Terceiro lugar, Ucrânia, com 117 medalhas. Quarto lugar, Estados Unidos, com 115 medalhas. Quinto lugar, Austrália, com 81 medalhas. Sexto lugar, Alemanha, com 57 medalhas. Sétimo lugar ficou a Holanda, com 62 medalhas. Oitavo lugar ficou o Brasil, com 72 medalhas. Nono lugar ficou a Itália, com 39 medalhas. E 10º lugar ficou a Polônia, com 39 medalhas também. A diferença está na quantidade de ouro, tá? Medalhas de ouro. Como a Itália teve 10 medalhas de ouro, ela ficou em nono lugar porque tem uma medalha de ouro a mais do que a Polônia. Assim é o caso do Brasil, olha só, que tem 72 medalhas, mas não ficou mais acima, porque a quantidade de medalhas de ouro é menor do que a dos outros países que estão acima do Brasil. Os Jogos Paralímpicos são o maior evento esportivo para atletas com alguma deficiência no mundo inteiro, competindo em diferentes modalidades. Esses jogos acontecem na mesma cidade que abriga os Jogos Olímpicos. Todos os esportes são adaptados. Agora nós vamos, explorar esse quadro de medalhas, tanto dos Jogos Olímpicos como dos Jogos Paralímpicos. A primeira questão: você assistiu a alguma competição dos Jogos Olímpicos que foi feita em 2016, tá? No ano de 2016. Vocês assistiram alguma competição, sim ou não? E alguma competição dos Jogos Paralímpicos? Então, olha só, eu acredito que em 2016, temos o quê? 4 anos. Vamos ver se alguém lembra, porque vocês eram pequenininhos. Será que vocês chegaram a lembrar, ver alguma coisa? Segunda questão: qual foi a colocação do Brasil nos Jogos Olímpicos de 2016 e nos Jogos Paralímpicos de 2016? Os Jogos Olímpicos, vocês vão olhar a posição do Brasil aqui e vai ver qual foi a posição que o Brasil ficou nos Jogos Olímpicos. Identifiquem, tá? E nos Jogos Paralímpicos também vocês vão ver qual é que tá a posição do Brasil e vão colocar aqui na segunda questão. Terceira questão: em qual dessas competições o Brasil obteve melhor colocação? Ele teve melhor colocação nos Jogos Olímpicos ou nos Jogos Paralímpicos? Vocês vão me dizer qual foi a melhor colocação do Brasil e vão responder aqui. Quarta questão: qual foi o total de medalhas de ouro, prata e bronze que o Brasil conquistou nos Jogos Olímpicos e nos Jogos Paralímpicos de 2016? Represente os dados na tabela. Jogos Olímpicos de 2016, vocês vão ver aqui, olha só. Ouro, quantos ouros? 7. Quantas pratas? 6. Quantos bronze? 6. Aí vocês vão colocar aqui, tá? Jogos Olímpicos. Aí nós vamos ver aqui os Jogos Paralímpicos. Brasil 14, ouro, 29 prata, 15 bronze. E vocês vão colocar aqui. Aí o total, vocês vão somar o total de medalhas de ouro, colocar o resultado embaixo. O total de medalhas de prata, colocar o resultado também. O total de medalhas de bronze, colocar o resultado. Aí na próxima página nós temos assim. Quinta questão: em cada evento esportivo, qual é a diferença do total de medalhas conquistado pelos países de primeira colocação e o Brasil? Vocês vão ver qual a diferença do total de medalhas conquistado pelos países de primeira colocação e o Brasil. Por exemplo, nos Jogos Olímpicos, nós temos quem? Estados Unidos, nós temos os Estados Unidos obtiveram 121 medalhas e o Brasil obteve 19 medalhas. Então, prestem atenção. Nós temos aí, vocês vão ver aqui na questão dos Estados Unidos, tá bom? Nos jogos, aqui ó, Estados Unidos, tem 121 medalhas, tá em primeiro lugar. O Brasil teve quantas? 19 medalhas. Então, vocês vão somar, vocês vão diminuir, que a gente quer saber a diferença.
121 menos 19. Nos Jogos Paralímpicos, quem teve maior número de medalhas foi a China, vai pegar 239 e diminuir com a quantidade do Brasil, 72 medalhas. Então, 239 menos 72 medalhas, a gente vai ver a diferença, né, que teve de medalhas do primeiro lugar para a posição do Brasil. Sexta questão, você pratica alguma atividade esportiva? Vocês fazem algum esporte, mesmo antes, né, dessa pandemia, antes de ficarmos em casa, vocês praticam algum esporte? Se tiver, vocês vão dizer qual é o esporte, tá bom? As aulas de educação física têm alguma atividade esportiva? Quais são? Vocês sabem muito bem, né? Qual é a atividade esportiva que tem na aula de educação física? Oitava questão. Você conhece alguma modalidade esportiva dos Jogos Olímpicos? Eu acredito que sim, né? Que tem mais, como vocês gostam muito de bola, né? A gente pode relacionar também ao esporte com bola, ou então as modalidades de atletismo. Nona questão, você conhece alguma modalidade esportiva dos Jogos Paralímpicos? Os Jogos Paralímpicos. A gente pode ver algumas aí, tá? Como o caso da natação. Se vocês conhecerem mais alguma, é só vocês falarem aí. Na 10ª questão, na análise dos quadros de medalhas, você pôde perceber que o Brasil foi muito bem nos Jogos do Rio de Janeiro. Vocês vão pesquisar o nome de algum esportista que participou desses Jogos. Nessa pesquisa, descubra o esporte que ele pratica e se ganhou medalhas. Procurem, tá? Qual é o esportista que participou desses Jogos. Vocês vão fazer uma pesquisa e vão me dizer, tá, o esporte que ele pratica e se ele ganhou medalhas, tá bom? Observem lá, vejam a pesquisa, procurem sobre, né, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 para saber quais foram os esportistas que participaram e vocês podem escolher um e fazer essa pesquisa, ok? Meus amores, nós finalizamos por aqui, tá bom? Até a próxima aula, beijo em cada um de vocês, qualquer dúvida é só me chamar, mandem foto das atividades e até mais!